Olá pessoal e boa tarde, que bom ver os seus rostos sorrindo e esses sorrisos lindos nos seus rostos, e eu tô repetindo sem motivo. Direto ao ponto, hoje eu quero fazer um vídeo react para o Ken Kataguiri. Pra quem me conhece, Ken Kataguiri é um ídolo pra mim quase, eu admiro ele bastante. Ele é um menino extremamente carismático, um comunicador extremamente talentoso, do qual eu aprendo e eu me inspiro bastante. Acho que também ele é muito coerente com seus valores e com aquilo que ele acha, e ele vai atrás e ele corre indiferente do custo eleitoral que vai ter. Então, quando ele fala uma coisa, eu acredito verdadeiramente que ele acredita naquilo por trás, mas eu acho que ele pisou na bola. Ele acabou de lançar um vídeo criticando a produção orgânica, pintando ela como um malefício desnecessário que já é difícil de combater graças à propaganda exagerada da pecuária e do agronegócio brasileiro. E ainda até que eu vi isso de alguém que tem tanta credibilidade, que tem tanto alcance e tanto poder, é realmente triste. É triste pra mim, inclusive eu comprei o livro dele, Manual de Debate, já li ele todo, livro fantástico. Participei em eventos do MBL, então resumindo, eu não sou um hater do Kim, pelo contrário, eu sou um admirador e me dói ter que fazer esse vídeo, mas eu tenho que fazer esse vídeo porque não pode deixar em branco a informação que ele divulgou tal como tá. Então vamos lá. Para facilitar a minha vida, vamos fazer o react usando aqui o iPhone. Eu vou fazer em velocidade rápida a fala do Kim, pra gente não precisar repetir. Vai ter link aqui na descrição para quem quiser assistir o vídeo na íntegra. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Esse vídeo é feito especialmente pra você que adora descer o cacete no agro brasileiro sem saber absolutamente nada sobre produção agrícola, sem nunca pisar numa fazenda, sem nunca conhecer o trabalho de uma Embrapa da vida, por exemplo. Enfim, esse vídeo é pra mostrar... Vamos começar rapidamente. Embrapa é uma organização cuja principal atividade é ajudar o agronegócio, não proteger o meio ambiente. A gente tem que consultar o IBAMA ou outra organização mundial que se importa com o meio ambiente ao consultar sustentabilidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Kim, com todo respeito, eu não preciso pisar na Lua para saber qual é a composição do solo lá, eu posso saber qual é a intensidade de raios UV que tem lá, eu posso saber tudo que eu quero saber sobre qualquer planeta quase, porque a informação está lá em abundância, acessível para todos. Se chama internet, da qual você faz um ótimo uso. Eu não preciso pisar numa plantação, embora já pisei, ninguém precisa pisar numa plantação para saber a informação coerente e saber a verdade. Vamos lá. Pra você que vem com essa historinha de que o orgânico é o sustentável, de que o orgânico é aquele que vai nos salvar, nada contra quem quer comprar orgânico, quem quer plantar orgânico agora, não é um modelo sustentável, pelo menos não hoje. Pelo contrário, a gente vai falar sobre o caso do Sri Lanka, que adotou o modelo de proibir, basicamente proibir os pesticidas e adotar um modelo 100% orgânico. Vamos falar sobre isso logo depois, claro, que você colocar aquela cultura... Vou pular rapidamente as coisas. E tem também pessoal marcando jogatina, tem debates também, cada 2 semanas, né, tem debate, tem o Telegram também pra você que quer receber as notícias em primeira mão. E é isso aí, vamos falar então sobre a experiência do Sri Lanka. No início do ano passado, né, o presidente do Sri Lanka, ele decidiu proibir o uso de pesticidas e de fertilizantes na agricultura do seu país, né? Ele queria tornar a agricultura nacional totalmente orgânica. Vamos só trabalhar com orgânico. Orgânico não é mais sustentável, não é mais saudável, não é melhor para a população, então vamos trabalhar só com orgânico. Muito bem, imediatamente depois que ele tomou essa medida, um terço, né, da produção agrícola ficou sem plantio. Um terço já falou, cara, tem nem como eu plantar se não for utilizando pesticida, né, se não for utilizando fertilizante, né? Porque ou a minha terra... É importantíssimo fazer um grande parênteses aqui sobre Sri Lanka logo depois que eu vou beber uma água. Sri Lanka é um dos países mais pobres que existem hoje no planeta Terra. Eles são tão pobres quanto a Índia, só que eles têm uma desvantagem de ser muito menores, ter uma população muito menor e ter muito menos recursos naturais para trabalhar a sua economia. Além disso, a Sri Lanka durante décadas era dependente de importação alimentar de fora. Isso é um detalhe importante para aprender o caso aqui da Sri Lanka. É só na última década, nos últimos anos, que a Sri Lanka finalmente, depois de um esforço tremendo, conseguiu ficar totalmente autossustentável e providenciar todo o abastecimento de alimentos que sua população precisa. Dito isso, quando eles finalmente, assim, marginalmente, assim, com as margens, assim, eles mal conseguem produzir os alimentos para eles mesmos, vai lá o presidente da Sri Lanka e resolve produzir orgânico. Obviamente, produção orgânica produz menos por metro quadrado. Se você não enche do campo de veneno, obviamente você deixa de concorrer com os insetos. Os insetos não vão comer a sua produção, logo vai sobrar mais produção para você repassar para o mercado e vender, logo a sua produção é melhor. Quando você passa por orgânico, você não usa o veneno, logo os insetos comem parte da produção, logo você produz menos, logo você tem que usar uma área maior para produzir o mesmo que você produziria caso utilizasse os venenos. Obviamente, até aqui não tem um debate com quem, obviamente até aqui tá tudo certo, mas vamos lá. Vai aguentar o meu plantio ou vai vir uma peste, né? Eu não posso usar pesticida e vai destruir a minha plantação, então eu não vou nem plantar, né? Muito bem.
bem, 6 meses depois, a produção de arroz diminuiu 20%. Aí, para atender a necessidade da população, né, para atender a necessidade de abastecimento, de alimentação e etc., o governo teve que importar 450 milhões de dólares de arroz. Então, uma importação gigantesca. A gente tá falando de um país de 21 milhões de habitantes, né? 450 milhões de dólares de importação, ainda mais com a moeda do Sri Lanka, cara, é grana, é grana. Vamos lá. Outros 350 milhões de dólares foram desembolsados para indenizar e subsidiar os agricultores que não se adaptaram às diretrizes, né? Ou seja, ficou inviável, né, se adaptar àquele negócio, o governo teve que botar dinheiro. O preço ao consumidor final aumentou. Sim, obviamente, assim como todo país, quando você não é autossustentável, você tem que importar, você tem que pagar dinheiro e importar os produtos para abastecer a sua demanda doméstica interna. Quando se trata novamente da Sri Lanka, um país que acabou de chegar, olha, eles tinham demanda aqui e a produção aqui. Aos poucos eles foram conseguindo alcançar, assim, aos beiros, eles conseguiram alcançar a autossustentabilidade doméstica deles. Aí o que o cara faz? Ele vai lá e, numa decisão abrupta, da noite pro dia, bane todos os agrotóxicos e todos os fertilizantes químicos da noite pro dia, daí, obviamente, a produção vai cair. É natural, é de ser, é de esperar. Vai ter que importar para conseguir atender a demanda interna doméstica. Beleza, até aqui tudo bem. Em 50%, né? E isso tem uma razão muito clara. Antes de falar dessa razão, vamos mais. Meio milhão de singaleses ficaram abaixo da linha da pobreza, né? Ou seja, isso já aumentou a miséria, aumentou a pobreza. O setor do chá, que é o produto mais exportado do país, vamos supor que é fazer um paralelo com o Brasil, como se fosse soja, né? Teve um prejuízo de 425 milhões de dólares. Você consegue imaginar, né? O Brasil tendo prejuízo, né? Com exportação de soja. É exatamente isso que aconteceu com o chá, né, do Sri Lanka. Jogou todo um mercado, todo um comércio no lixo, né? Mas pra além, né? O que aconteceu? Teve uma crise econômica, a pandemia piorou essa crise, teve o colapso da indústria agrícola, que assim, jogou a pá de cal, né? E causou um monte de apagão e falta de alimento, né? Gente que saía correndo no supermercado pra ver se tinha comida. Até aqui ele tá certo, veja só. Você tem a Sri Lanka, que na última década está sofrendo uma crise econômica que está cada vez agravando, inflação nas alturas, a economia lá tá afundando. Aí veio a pandemia, deu uma tapa na cara para a economia sri-lankesa, vai lá o presidente da noite pro dia, resolve mudar toda a produção agricultural para uma orgânica, que sim, é um pouco mais cara, justamente porque ela não produz tanto por metro quadrado. E aí o que o governo fez? Voltou atrás, suspendeu completamente a proibição de pesticida, né, para permitir o uso desses métodos convencionais para a produção de chá, de coco e de borracha. Ou seja, para ficar muito claro, né? Por que o orgânico ele não é sustentável? O orgânico, ele, se você for fazer em escala, ele desmata mais do que o convencional, o que usa pesticida, o que usa fertilizante. Você fala, mas por quê? O orgânico não é melhor para o meio ambiente, não é mais sustentável? Não, você precisa desmatar mais para plantar orgânico, porque o orgânico é menos produtivo. Você precisa de mais terra para obter menos produto quando você usa o orgânico. Justamente porque a gente desenvolve a tecnologia, e o agro brasileiro desenvolveu muito essa tecnologia, muito com participação da Embrapa, de outras e de empresas. Aqui é um ponto que eu quero rebater. Eu pessoalmente falei com o Kim no dia quando eu fui lá em Florianópolis para prestigiar o evento que eles fizeram em Florianópolis. Eu conversei com ele pessoalmente. Ele sabe que 91% do desmatamento da Amazônia aqui no Brasil é causado único e exclusivamente pela pecuária. Em outras palavras, 91% do que a gente desmatou, não só na Amazônia, em outros ecossistemas ricos aqui do Brasil, e os números são muito parecidos também no mundo, foi para alimentar boi, foi para alimentar porco, foi para alimentar galinha, foi para alimentar peixe, foi para alimentar ovelha, não foi para alimentar pessoas. As estatísticas estão claríssimas. 83% de todos os terrenos plantados usados para produção alimentar mundialmente vão para alimentar animais, não para alimentar pessoas. Você, com todo respeito, quem não tem a plataforma moral de criticar quem defende a plantação orgânica usando o desmatamento como argumento quando você não está direcionando de fato o problema que é o agronegócio, especificamente a pecuária. Se todos nós virássemos veganos, ou seja, transitaríamos de uma alimentação à base animal para alimentação à base de planta. Aqui tá um animalzinho, aqui tá você. Se a gente, ao invés de plantar aqui, para alimentar o animal aqui, para alimentar a pessoa aqui, tirasse esse intermediador aqui do meio de nutrientes, levasse as plantas diretamente para as pessoas, a gente conseguiria reduzir um terreno do tamanho da África, mundialmente falando, se todos nós virássemos veganos. Então, falar sobre desmatamento é totalmente errado se você não fala sobre a pecuária. Como que você não vai falar sobre o fator número 1 de desmatamento, que é responsável por 91% de desmatamento, quando você fala sobre produção orgânica? No pior caso é desonesto, no melhor caso estamos mal informados, coisa que você não é. Privadas também que permitiram que a gente conseguisse plantar, a gente consegue dobrar o nosso plantio hoje no Brasil, dobrar o nosso plantio sem derrubar uma
uma árvore sequer. Tudo graças à tecnologia, tudo graças ao avanço dos pesticidas, ao avanço dos fertilizantes, né? Então, achar que isso economicamente não é sustentável, sempre vai ser mais caro, por isso que hoje é artigo de luxo, né? Quem consome orgânico é elite, né? O pobre, imagina, o pobre... Quem muito bem sabe que na economia tem a lei de oferta e demanda. A oferta hoje de terrenos para plantio está cada vez caindo, por quê? Porque a gente precisa de quantidades astronômicas de terrenos para alimentar os animais que a gente consome. Só para você ter uma ideia, mais da metade do planeta não congelado hoje está sendo usado para produção alimentar, do qual a predominante maioria, assim, 83%, é feito para alimentar animais, não para alimentar pessoas. Se a gente parasse de consumir e produzir produtos à base animal, ou seja, tudo 100% à base de planta, a quantidade de terrenos que a gente precisaria para sustentar a demanda mundial de alimentos cairia em mais de 80%. Quando a demanda por terrenos cairia, o preço também cairia junto, já que agora eu tenho uma oferta muito maior de terrenos plantados que eu não vou poder usar, porque a gente não produz tanto alimento para alimentar animal, a gente produz agora exclusivamente para alimentar pessoas. O terreno sendo muito mais barato, o alimento fica muito mais barato. Então, inclusive, o orgânico ficaria muito mais barato do que está agora. O preço dos alimentos está sendo empurrado para cima porque a gente está alimentando animais, não porque a gente está alimentando pessoas. Se que um dia a tecnologia venha a fazer com que o orgânico seja economicamente viável, né? Seja mais sustentável, etc., né? Não precisa de tecnologia, precisa apenas de mudança de consciência humana e passar informação coerente para que as pessoas possam fazer a decisão correta, e daí, com a não necessidade dessa quantidade absurda astronômica de terrenos, a gente poderia, então, de forma economicamente viável, produzir orgânicos que seriam do mesmo preço dos contaminados hoje ou mais baratos ainda. Se desmatar menos, pode ser que um dia isso aconteça, mas não é o caso de hoje. Hoje, o que a gente tem de ciência entre o produto orgânico e o produto convencional, você não tem nenhum ganho de saúde ao consumir o orgânico, tá? Você não tem zero, nenhum. Mas e o veneno que coloca? O veneno, meu amigo, é pra praga, né? Então, a não ser que você seja uma praga de soja, seja uma praga de maçã, você não vai ser contaminado ali pelo pesticida, contaminado, vai pegar câncer, não. Mas tem casos... Não tem um consenso científico sobre isso. Tem cientistas que são super contrários e batem fortemente no uso de agrotóxicos, e do outro lado, a gente tem sim cientistas que falam que não tem evidência suficiente para concluir que o uso de agrotóxicos arrisca a saúde humana. Tudo bem. Mas, mesmo que a gente leve em consideração que realmente o uso de agrotóxicos é seguro para consumo humano, a gente não pode ignorar que o uso de agrotóxicos mata não somente as pragas que estão acima do solo consumindo as nossas plantações, elas também matam os insetos, bactérias e fungos que estão no subsolo, que são responsáveis pela nutrição do solo. A riqueza do solo, a quantidade de matéria orgânica no solo, ela é dependente predominantemente do ecossistema, da biodiversidade riquíssima de bactérias, fungos e insetos que está no subsolo, que causa com que as nossas plantações possam ter nutrientes, sejam riquíssimas e nutritivas para nós. Se você usa agrotóxicos assim como a gente usa hoje, de forma excessiva, o que acontece é que a gente está matando e acabando com a biodiversidade. Todo dia a gente causa a extinção de mais de 110 espécies de bactérias, fungos e às vezes animais e insetos por conta do uso de agrotóxicos. Quando o ecossistema do subsolo entrar em colapso, a gente não vai conseguir produzir nada, ou a nossa capacidade de produção vai começar a decair, ou a nossa quantidade de nutrientes na produção vai também estar prejudicada. Para você conseguir os mesmos nutrientes de uma laranja em 1920, hoje você tem que comer 8 laranjas. Isso que acontece no mundo, e por isso que tem esse movimento a favor de salvar o solo, porque o uso de agrotóxico mata o solo. A gente precisa que o solo seja rico. Se o solo não é rico, os nossos corpos não serão ricos, porque os nossos corpos são apenas uma consequência de um solo rico que nos traz alimentos ricos e nutritivos. Câncer, tem casos de má formação, etc. Isso é quando o produtor não utiliza equipamento de segurança individual, né? Isso é quando o produtor ele é exposto, né, no plantio, aí na aplicação, ele ou então quando tem um avião que passa despejando, e aí despeja muitas vezes em comunidades que não tinha nada a ver com a plantação. Aí sim, isso causa muito prejuízo à saúde, isso é ilegal, isso precisa ser combatido com polícia, né? Agora, na plantação do dia a dia, nos alimentos do dia a dia, não tem nenhuma diferença de saúde entre você consumir um alimento orgânico e você consumir um alimento que recebeu pesticida. Aliás, existe... Eu não vou repetir aqui a explicação sobre a saúde, mas sim, primeiramente a gente tem que lembrar que tem muito mão de obra escrava, e a gente sabe que pecuarista é o cara que não enxerga nada além de lucro na frente dele. Ele não quer saber se ele desmata, ele não quer saber se ele tortura animais, ele não quer saber de nada. A única coisa que ele vê na frente dele é o lucro. Ele não vai se importar em garantir sempre, em 100% dos casos, os equipamentos de proteção para as pessoas. A gente tem mão de obra escrava, não só aqui no Brasil, como no mundo. A gente tem casos de produtores que deixam de ter os equipamentos de proteção. Esses casos acontecem, têm que ser combatidos com a polícia, mas não seriam necessários de ser combatidos com a polícia se a gente se alimentasse de alimentação orgânica plant-based. Isso, ao consumir um produto orgânico que tem
alguma peste, né? Justamente porque não tem um pesticida, que tem alguma peste, tem algum verme, tem algo ali do produto orgânico que você vai consumir. Então, por isso, a experiência do Sri Lanka, assim, é uma experiência dramática do que vários daqueles que vivem criticando o agronegócio brasileiro sem entender uma vírgula, sem nunca pisar numa plantação, né? É o exemplo cabal de que o que essa gente defende não tem a menor chance de dar certo, de que eles não conhecem nada de agricultura, de agropecuária, que, enfim, eu, pessoalmente, nunca plantei aliás, já plantei um feijãozinho ali no copo de Danone, mas pelo menos eu... Nesse ponto eu até concordo. Quem está a favor de produção orgânica com a motivação do meio ambiente e ao mesmo tempo consome produtos da pecuária, consome carne, leite, ovos, frangos, etc., ele é totalmente hipócrita ou mal informado ou mal intencionado. Você não tem como criticar os agrotóxicos usados nas plantações ao mesmo tempo que você sustenta a principal indústria que é responsável pelo desmatamento predominante do mundo. Isso não quer dizer que a produção orgânica não é necessária ou que ela não é importante para o meio ambiente. Ela é dramaticamente importante, mas isso quer dizer que você não pode ignorar os dados. Você não tem como ignorar o fato da pecuária ser tão destrutiva para o meio ambiente e criticar quem apoia os orgânicos. Isso é simplesmente ser desonesto. Me perdoa, Kim. Ia até Embrapa, eu busquei ir até as fazendas, conhecer como é que é a produção, qual é o efeito de carbono, qual é o que é uma agrofloresta, né? O que é uma mudança de cultura. Fui estudar e fui me aprofundar e fui nas fazendas para conhecer como é que funciona e saber como é que é o negócio. Agora, essa gente que fica aí criticando sem saber, sem nunca pisar numa fazenda, aí é complicado, né? Pois é, gente, vou finalizar por aqui. Um grande abraço pra vocês nesse final de semana. Se você curtiu o vídeo, deixa um like. Se você não curtiu, deixa um dislike. Segue a gente se você quer. Dá uma desmatada naquele sininho, pelo amor de Deus. E a gente vai se ver no próximo vídeo.